Nesse vídeo de hoje, eu vou trazer 5 erros comuns que podem acontecer na hora de você fazer o seu inventário aí dentro do seu almoxarifado. Se você já gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal e toca o sininho para receber mais notificações sobre o almoxarife e logística. Inventário, o que seria inventário? O inventário é a contagem real das quantidades das mercadorias que você tem dentro do seu almoxarifado e comparar com as quantidades que estão registradas lá no sistema. Você vai colocar no sistema as quantidades reais que existem aqui no seu almoxarifado e vai regularizar as quantidades lá no sistema. Então, o inventário é uma etapa fundamental para o controle de estoque eficiente e para a saúde financeira de qualquer empresa que lida com mercadorias. Então, é importante que você faça esse inventário de forma correta para que você possa ter eficiência na gestão do seu estoque e principalmente na parte financeira das mercadorias aí dentro do seu almoxarifado. No entanto, a prática de realizar o inventário pode apresentar falhas que comprometam a acurácia do seu estoque e todos os dados coletados, prejudicando toda a gestão do seu estoque e ocasionando consequências negativas para o seu negócio. Então, na hora de você fazer o inventário, é muito importante que você faça de forma correta, por isso vai dar a acuracidade do seu estoque e pode sim prejudicar a gestão do seu estoque, trazendo consequências negativas para o seu negócio aí dentro da sua empresa. Então vamos trazer aqui 5 erros comuns que podem acontecer na hora de você fazer o seu inventário. As consequências e como você evitar esses erros na hora de fazer o seu inventário. Primeiro erro, a falta de planejamento e preparação adequada. Um erro primário e muito comum é a ausência de planejamento bem estruturado antes da realização do inventário. Isso pode abranger desde a escolha adequada do momento até a falta de organização das equipes e insumos necessários. Então é importante que você não cometa esse erro. Faça o seu planejamento do seu inventário antecipadamente. E as consequências de você não fazer o seu planejamento: contagens incorretas devido à distração e à falta de foco. Itens esquecidos ou contados mais de uma vez é muito comum. Se você fizer planejamento, você contar mais de uma vez os itens aqui do almoxarifado. E dificuldade para sincronizar a equipe, gerando retrabalho. São algumas das consequências mais comuns caso você não faça o seu planejamento. E como evitar esse erro? Elaborar um cronograma claro, preferencialmente em períodos de baixa movimentação, para reduzir interferências. Então, faça o planejamento para fazer o seu inventário naquele momento que tenha menos movimentação aí dentro do seu almoxarifado. Preparar uma lista de verificação, um checklist, para garantir que todos os itens sejam considerados. Faça uma lista de antecedência para saber o que você vai precisar na hora de você fazer o seu inventário. Outra consequência que pode evitar: assegurar a comunicação clara e treinamento prévio das equipes envolvidas. Treine a equipe que vai fazer o inventário e se comunique com ela de forma clara, dizendo qual a importância para que elas possam se dedicar na hora de fazer o inventário. Definir responsabilidades claras para cada etapa do processo. Antecipadamente, defina a responsabilidade de cada pessoa que vai trabalhar na hora de fazer o inventário. Um inventário mal preparado leva a erros sistemáticos que comprometem toda a base de dados de estoque. Se você vai fazer a contagem real das mercadorias que você tem no seu almoxarifado, se você cometer esse erro, não vai ter certeza que aquela quantidade realmente é real, a que tem no estoque com o que tem no sistema. Segundo erro mais comum: documentação e registro inadequado. Durante o inventário, é essencial que as informações coletadas sejam documentadas de forma clara, organizada e padronizada. Mantenha um padrão de como vai ser registrado aquelas ocorrências, aquelas contagens aqui dentro do seu almoxarifado. Muitos erros vêm do registro inadequado, seja por anotações não padronizadas, falta de clareza ou ausência de registros digitais confiáveis. Então, se você não tiver esse registro confiável, como você vai confiar no final do seu inventário? As consequências de você não fazer o registro real: inconsistência na conferência das contas. Você não vai acreditar, vai ter inconsistência. Alguém vai dizer que é um valor e outro grupo vai dizer que é outro valor. Perda de informações importantes para análises futuras. Dificuldades em identificar erros ou divergências depois da contagem. Você não vai saber se realmente aquela contagem está certa ou não. Como evitar esse erro?
Utilizar sistemas digitais integrados sempre que possível, com leitores de código de barras ou software como WMS. É importante que você tenha um sistema gerencial para que você possa fazer essa contagem. Primeiro, vai dar agilidade e vai dar confiança na hora de contar essas mercadorias. Padronizar os formatos de anotação para dados manuais com formulários ou planilhas claras. Todas as pessoas que vão fazer o inventário, ele tem que estar com um padrão desse formulário para que não possa haver divergência. Outro fator que pode evitar, criar um histórico de inventário que permita o acompanhamento e identificação de padrões de erros. Faça um inventário. Todas as vezes que você fizer seu inventário correto, você no próximo inventário você vai ver onde foi acontecer os erros e você vai mitigar esses erros. Você vai diminuir esses erros porque você já tem um histórico. Garantir dupla conferência dos registros para minimizar falhas humanas. Faça dupla conferência. Uma equipe confere aquela quantidade aqui dentro do almoxarifado, depois vai outra equipe conferir e vai divergir e vai convergir os dados para ver se realmente bate a primeira conferência com a segunda. Isso é muito importante para dirimir qualquer erro que possa acontecer na contagem. A precisão do inventário depende diretamente da qualidade dos registros feitos durante a contagem. Então, a precisão desse inventário, a qualidade é muito importante que essas equipes tenham a contagem correta para que possa garantir a quantidade real que tem no estoque com o que tem no sistema. Terceiro erro, falta de integração entre os setores envolvidos. Outro erro frequente é trabalhar o inventário de forma isolada, sem que áreas como compras, vendas, financeiras sejam sincronizadas e tenham acesso aos dados de estoque. Não se faz o inventário aqui dentro do almoxarifado sozinho, só para que esses dados fiquem para você. Tem que compartilhar com a equipe e as pessoas responsáveis. O setor de compras precisa saber a quantidade de mercadorias que realmente tem ali para fazer os pedidos ou não fazer o pedido. O setor de financeiro precisa saber a quantidade das mercadorias reais que tem aqui dentro do almoxarifado para saber quanto é que ele tem financeiramente de mercadorias guardadas no seu almoxarifado. Tudo isso tem que estar sincronizado. Assim que você fizer as contagens, tiver dado o ok, todos os outros setores, como o setor de compras, setores financeiros e até o setor de vendas, precisa saber que na hora de vender as mercadorias eles vão saber a quantidade realmente que tem dentro do almoxarifado. O impacto disso que pode acontecer se você não comunicar aos outros setores. Decisões de compras equivocadas com excesso ou falta de produtos. Se você não comunicar, ele não vai saber a quantidade que tem. Pode comprar uma quantidade que já existe lá ou deixar de comprar e faltar as mercadorias. Planejamento financeiro comprometido por falta de informações precisas. Você não vai saber financeiramente quanto é que você tem, se você vai comprar uma quantidade maior ou menor. E problemas na reposição, venda, até no relacionamento com os fornecedores. E você vai ter justamente problemas na hora de vender essas mercadorias com os fornecedores, com os clientes. Porque na hora que eles chegarem lá para comprar as mercadorias, você não vai saber se essas mercadorias você tem ou não aí no seu estoque. E como evitar esses erros? Integrar sistemas de estoque com os outros setores da empresa. Com o WMS você vai poder essa integração com todos os outros setores. Promover reuniões periódicas para alinhamento das demandas e estratégias baseadas no inventário. Se reúna com o setor de compras, com o setor de venda e fale para ele, comunique a eles qual foi o resultado do inventário. Realizar treinamento para envolver toda a equipe no atendimento da importância do inventário. Reúne todos os setores e comunica como é importante fazer esse inventário, como está aqui na imagem. A importância do inventário para os outros setores saibam que aquela contagem naquele dia e naquele momento está sendo importante para a empresa. Compartilhar relatórios claros e atualizados com os setores envolvidos. Compartilhe todo o relatório. É importante, esse relatório não pode ficar só restrito ao pessoal do almoxarifado, não. Compartilhe com todos os setores, como nós falamos aí, setor de compras, setor financeiro e o setor de vendas. A falta de integração gera desencontros e retrabalho, afetando a eficiência e a rentabilidade do seu negócio. Então, você não trabalha isolado dentro do almoxarifado. Comunique com os outros setores, porque os setores precisam se comunicar um com o outro. Isso é muito importante. É uma das falhas mais comuns, é o pessoal do almoxarifado realizar o inventário e não comunicar ao setor de compras, ao setor financeiro e nem ao setor de vendas. Quarto erro, executar o inventário em períodos de alta movimentação. Fazer o inventário em momentos em que há grande fluxo de entradas e saídas prejudica a concentração da equipe e pode gerar contagens incorretas.
procure fazer o inventário, a contagem no momento, num período que seja menos movimento, para que não possa acontecer a entrada das mercadorias e saída das mercadorias na hora que você estiver contando essas mercadorias no inventário. Isso é muito importante, que aquelas mercadorias que estão sendo contadas, não pode chegar nenhuma mercadoria nova para não se juntar a ela, senão você vai se perder na hora de comprar, nem sair aquelas mercadorias por venda, porque senão você vai se perder da quantidade real que tem dentro do seu almoxarifado. Os impactos de você não fazer da forma correta, distração frequentes que leva a erros ou omissões. Então, se você está num movimento muito ocupado aqui dentro do almoxarifado, frequentemente você vai errar, como eu acabei de falar. Você não vai saber se realmente aquela quantidade que está ali já foi vendida ou chegou de um fornecedor. Movimentação não registrada corretamente no momento da contagem. Dificuldade para fechar o estoque real com os dados apurados. Você não vai saber se aquela mercadoria que na hora que você fechar, se já chegou mercadorias novas ou saiu mercadorias novas. Então é importante que se naquele momento estiver contando aquelas mercadorias, estiver fazendo o inventário, esteja parado as vendas e a chegada daquelas mercadorias. Como evitar esses erros? Planejar o inventário para momentos de menor movimentação, como finais de semanas, feriados, o período previamente estabelecido. Faça um cronograma, como disse anteriormente, veja um dia melhor de fazer esse inventário, que tem um movimento menor, geralmente final de semana, com um fluxo menor dessas mercadorias e começar a fazer o seu inventário. Se a preparação for contínua, adote inventários rotativos que contêm partes do estoque em diferentes momentos. Então, se for rotativo, você separa aquelas mercadorias, naquele dia não vende aquelas mercadorias, só faz contar aquelas mercadorias, depois volta aquelas mercadorias para o seu local. Outro fator que você pode evitar, suspender temporariamente a movimentação não urgente durante a contagem para garantir o foco e precisão. Aquelas mercadorias não vão ser vendidas hoje. Vamos separar aquelas mercadorias que não têm urgência para que a gente possa contar realmente elas aqui dentro do seu almoxarifado. Assim, para a movimentação e vai contar aquelas mercadorias. A escolha do momento adequado para executar o inventário é crucial para evitar falhas operacionais. Então, esse momento de fazer inventário é um momento importante, que a gente precisa se conscientizar, os profissionais, que é muito importante, que você não pode ter erro aqui da quantidade real, para que depois você possa regularizar as quantidades lá no sistema. Quinto e último erro mais comum, não investir em tecnologia adequada. Muitas empresas não gostam de investir em tecnologia. Realizar o inventário com processos manuais e sem o suporte de ferramentas tecnológicas é um erro que pode comprometer a agilidade e a precisão da contagem aqui no seu almoxarifado, especialmente para estoques maiores ou mais complexos. Então, se o seu almoxarifado for um almoxarifado grande, que lida com 1.000, 2.000 itens de todas as formas, de todos os tamanhos, é importante que você invista aqui em tecnologia para dar agilidade e precisão na hora que você for controlar o seu estoque. O impacto de você não usar a tecnologia. Alto risco de erros humanos durante a contagem e registro dos dados. Você pode contar de forma equivocada aqui e com as ferramentas vai dar agilidade e precisão. Demora na atualização das informações, dificultando a tomada de decisão rápida. Então, você vai passar uma semana, duas para fazer um inventário. Com a tecnologia, você ia antecipar em um dia ou dois. Maior custo operacional devido ao retrabalho e à necessidade de controles adicionais. Então, quanto mais pessoas trabalhando, o custo vai ser maior. Então, com equipamento eletrônico, você vai diminuir a quantidade de pessoas e vai dar uma agilidade e maior precisão da contagem dessas mercadorias. Como evitar esse erro? Investir em sistema de gestão de estoque como o WMS, que integram todas as etapas, desde a entrada até a expedição das mercadorias. É importante que, dependendo do tamanho do almoxarifado, você implantar o WMS aí dentro do seu almoxarifado. Utilizar dispositivos móveis, leitores de código de barra, sistema HIT, para capturar dados precisos em campo, para que você possa sair em campo, dentro do almoxarifado, você percorrer o almoxarifado, com leitura de código de barra e hits, isso vai dar agilidade de lá do seu local que você estiver contando aquelas mercadorias, imediatamente o resultado vai direto para o sistema. Não precisa estar lá em loco, você está registrando, nem chegar lá no sistema para registrar manualmente. Realizar treinamentos regulares para a equipe operar as tecnologias com eficiência. Então tem que treinar o pessoal, mostrar ele como é que funcionam os equipamentos para que eles, na hora que fizerem o inventário, saberem manusear
os equipamentos. Avaliar soluções tecnológicas customizadas para o tamanho e segmento das empresas. Dependendo do tipo de mercadoria, você pode customizar, pegar um sistema automatizado só para aquele tipo de mercadorias. Isso você pode até alugar um sistema por um período para fazer o seu inventário. Isso vai dar agilidade e precisão. Então, é muito importante que você possa evitar esses erros. Então, faça o seu inventário, se possível, usando a tecnologia. A automação e a digitalização são aliadas poderosas para garantir um inventário mais confiável e ágil. Então, é muito mais importante que você invista em tecnologia, porque vai dar confiabilidade no final do seu inventário. Então, qual a conclusão que a gente chegou depois desse vídeo? O inventário bem feito não só reflete com precisão o estoque real, mas também fundamenta decisões estratégicas que impactam diretamente a eficiência logística e a saúde financeira da empresa. Então, você não cometendo esses 5 erros aí, o seu inventário vai sair de forma correta. Então, você que está fazendo inventário ou pretende fazer o inventário, se possível, assista esse vídeo uma, duas vezes e veja o que você não pode cometer nesses 5 erros que eu acabei de trazer para você agora, para que você não cometa na hora de fazer aí o seu inventário. Então chegamos ao fim desse vídeo, espero que você tenha gostado. Se você deseja ter uma certificação do nosso curso de almoxarife SPM Pro, aqui embaixo na descrição tem um link do nosso curso.